Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, aqui na sede do Instituto Jesus Cristo. Eu espero que todos vocês estejam bem, focados em Cristo Jesus, prontos para mais uma leitura devocional do livro Tudo para Ele, do autor Oswald Chambers. Hoje é quinta-feira, dia 27 de novembro, e nós temos como título da devocional de hoje a consagração do poder espiritual. E o versículo-chave é Gálatas 6,14, que é o mesmo versículo que lemos ontem e antes de ontem, só que hoje a ênfase é no final do versículo, que diz assim: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E a devocional diz assim: se eu viver sob a cruz de Cristo, não me torno simplesmente um devoto no íntimo e unicamente interessado na minha santidade. Torno-me firmemente centrado nos interesses de Jesus Cristo. Eu vou repetir isso. Se eu viver sob a cruz de Cristo, não me torno simplesmente um devoto no íntimo e unicamente interessado na minha santidade. Torno-me firmemente centrado nos interesses de Jesus Cristo. Nosso Senhor não era um solitário nem um homem santo fanático praticando abnegação. Ele não se retirou fisicamente da sociedade, mas intimamente estava desconectado o tempo todo. Ele não foi indiferente, mas viveu em outro mundo. De fato, ele era tão comum no cotidiano do mundo que as pessoas religiosas do seu tempo o acusavam de ser um glutão e um bêbado. No entanto, nosso Senhor nunca permitiu que algo interferisse em sua consagração de poder espiritual. Não é consagração genuína pensar que podemos nos recusar a sermos usados por Deus agora, a fim de armazenar nosso poder espiritual para usá-lo mais tarde. Isto é um erro incorrigível. O Espírito de Deus libertou muitas pessoas dos seus pecados, ainda que não estejam experimentando nenhuma plenitude em sua vida, nenhum sentido de liberdade. O tipo de vida religiosa que vemos no mundo hoje é inteiramente diferente da vigorosa santidade da vida de Jesus Cristo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. João 17,15. Devemos estar no mundo, mas não pertencer a ele. Ser separado internamente e não exteriormente. João 17,16. Jamais devemos permitir que algo interfira na consagração do nosso poder espiritual. A nossa consagração, ser dedicada ao serviço de Deus, é nossa parte. Santificação, ser separado do pecado e considerado santo, é parte de Deus. Devemos determinar voluntariamente que estamos interessados somente naquilo em que Deus está. A maneira de fazer essa decisão, quando se enfrenta a um problema desconcertante, é perguntar: Jesus, está interessado nisso? Ou é o espírito diretamente contrário a ele que se interessa? Jesus está interessado nisso? Essa deve ser uma pergunta diária em nossas vidas. E eu começo com essa pergunta, do final da devocional. Jesus está interessado naquilo que você está fazendo hoje? Hoje, quinta-feira, dia 27 de novembro, Jesus está interessado? Pensa nisso, que essa seja uma pergunta que ajude você no discernimento espiritual. O autor nos convida à consagração do poder espiritual e ele faz uma explicação muito legal aqui para nós. Ele deixa claro que consagração é uma decisão nossa, é uma decisão de nos dedicarmos ao serviço de Cristo. Eu preciso tomar essa decisão e eu preciso me consagrar ao serviço de Cristo, decidir isso. Já a santificação
é a obra de Deus em nós, de nos separar do pecado e de nos tornar santo. Não sou eu que me santifico, é Jesus que me santifica. E nós precisamos pensar nisso. O que eu preciso fazer é me consagrar. E quando eu faço isso, ficou tão claro aqui na devocional, nesse primeiro parágrafo, inclusive, que eu li 2 vezes para vocês, que quando eu me consagro e me interesso, eu vou ter os interesses de Jesus. Quando eu estou interessada e estou a serviço de Cristo, os meus interesses são os interesses de Jesus. Eu continuo no mundo, mas o mundo não me influencia. A palavra usada aqui foi que Jesus estava desconectado. Ele estava vivendo no mundo, ele não ignorava ninguém, ele estava entregando o amor sem parar, mas ele estava desligado das influências desse mundo. Me chamou muita atenção essa devocional. Me chamou, inclusive, para uma reflexão pessoal, interna, de como eu tenho vivido, como você tem vivido. E eu posso responder para você com toda honestidade, quantas vezes ao longo do meu dia o que eu faço é de interesse pessoal e não de interesse de Jesus. Então, eu quero fazer essa pergunta. Jesus está interessado nisso? E eu gosto sempre de pensar em coisas práticas para nos ajudar a entender e a colocar em prática, de fato, o devocional. Então, algumas aplicações para o nosso dia a dia. No seu trabalho, haja com integridade, lembrando que você se consagrou ao serviço de Cristo. Que você não esteja buscando apenas resultados, mas que você esteja olhando para Jesus. Na sua família, mantenha sempre uma atitude de amor e paciência, um grande desafio, que você esteja revelando e mostrando o caráter de Cristo. Nas suas decisões, que você use o filtro, que você saiba agir com discernimento. Isso interessa a Jesus ou é contrário ao Espírito de Deus? Na sua vida espiritual, que você não apenas busque experiências, como nós vimos ontem, ou os efeitos para permanecer tendo experiências e coisas que são agradáveis a nós, mas que você de fato tenha como centro a cruz de Cristo. E na sociedade, que você esteja presente. Peço que não os tires do mundo, mas que você permita, momento a momento, ser usado por Deus. Que tudo aquilo que Deus te direcionar a fazer, você faça para a glória dele. Que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe você e eu quero orar com você. Vamos orar? Querido Deus, quero que minha vida seja consagrada a Ti e ao serviço de Cristo. Dá-me discernimento espiritual momento a momento, para fazer apenas aquilo que seja do interesse do Senhor e que eu entregue do Teu amor sem parar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Nós nos vemos amanhã. Um abraço.